Boa tarde para você que está ligadinho na TV Ponta Verde SBT. O Agenda de Páscoa está no ar, cheio de conteúdo delicioso e importante para você que nos assiste. Como amanhã é domingo de Páscoa, eu recebo aqui no estúdio o padre Ricardo Albuquerque, que vai nos explicar o verdadeiro significado dessa data festiva. Tem também uma adolescente empreendedora que faz deliciosos ovos de chocolate e está juntando dinheiro para montar o seu próprio negócio. Tem ainda Dica da Nutri sobre os tipos de chocolate que fazem bem à saúde. Você sabe qual a época ideal para furar a orelhinha do seu bebê? A gente te explica isso numa matéria sobre furo humanizado. E como Páscoa é época de renovação, eu recebo aqui no estúdio um influenciador e empresário que abandonou o vício das drogas com a ajuda da família e hoje prega a palavra de Deus para milhares de seguidores. E para fechar com chave de ouro, tem música gospel com Matuxa Paula. Fica com a gente, porque o Agenda Especial de Páscoa tá só começando. Roda a vinheta, Paulinho. E já que amanhã é domingo de Páscoa, um dos momentos mais importantes do calendário cristão, eu convidei para participar do Agenda de hoje o padre Ricardo Albuquerque, da paróquia São José, no bairro do Trapiche. Padre, seja muito bem-vindo à Agenda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Estela. Obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui. Padre, para a gente começar esse nosso bate-papo, muita gente pensa que Páscoa é chocolate, ovos, né? Mas não é nada disso. Eu queria que você explicasse para a gente, né, qual é o verdadeiro significado dessa festa cristã. Exatamente, Estela. Nós muitas vezes confundimos a celebração da Páscoa com aquilo que é comercializado. O ovo de Páscoa, a figura do coelho, que são símbolos da Páscoa, mas a Páscoa não é somente isso. Na Páscoa nós celebramos o acontecimento central da nossa fé cristã, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o acontecimento central da nossa fé e é isso que nós celebramos. E é por isso, né, que essa festa ela é considerada a celebração mais importante do cristianismo? No calendário litúrgico, essa é a festa principal, porque a nossa fé, ela centra-se na figura da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o centro da nossa fé. São Paulo dizia, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a ressurreição é o acontecimento central da fé cristã. E é por causa dessa ressurreição de Cristo que há essa simbologia dos ovos de chocolate, né? Dessa coisa de presentear. Tem a ver, padre? Isso começou na antiguidade. Sim. Lá na Europa, por exemplo, há um costume, e até hoje tem esse costume. Eu morei na Alemanha um tempo e as pessoas nas portas das casas, elas montam uma árvore e nessas árvores elas pintam os ovos. Esses ovos, às vezes, eles são escondidos para que as crianças possam buscar, procurar esses ovos depois, mas isso é um costume muito comum na Europa. As crianças pintam os ovos, as famílias pintam esses ovos, depois vão procurar ou enfeitam as frentes das suas casas com esses ovos pintados e decorados. Depois, com o passar do tempo, isso transformou-se agora na figura que nós temos aí do ovo de Páscoa de chocolate, o doce também representando aí a alegria, mas o ovo se representa a vida, a fecundidade, a figura do coelho, o renascimento. Então, todos esses são símbolos da Páscoa que remetem, é claro, para o evento do Cristo, esse que é a vida nova, a ressurreição, a vida que vence a morte. Tudo isso são símbolos que remetem às festas pascais. E a Quaresma, né? Qual é a importância desse período? Exatamente. A Quaresma é um tempo de preparação. Perfeito. A igreja nos convida nesses 40 dias a um tempo de profunda oração, penitência e caridade, que são, nós dizemos, os 3 pilares da Quaresma. Perfeito. A oração, o jejum e a caridade. A oração, porque é a nossa relação com Deus.
o jejum, a relação consigo mesmo, e a caridade ou a esmola, o meu relacionamento com os irmãos, principalmente com os mais necessitados. Então, é esse o grande chamado do tempo da Quaresma, um chamado à transformação, à mudança de vida, a uma verdadeira conversão, e essa conversão também que acontece no meu envolvimento também com aqueles que sofrem, que necessitam. O tema da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e moradia, que é um chamado que a igreja faz no tempo da Quaresma. E padre, é verdade, né, que nessa época da Quaresma, né, as pessoas aproveitam para refletir, para fazer mudanças pessoais na vida? É isso mesmo? Exatamente. Esse é um tempo propício para que nós num momento mais de introspecção, olhando para a figura de Cristo, comecemos a rever as nossas atitudes, né? Olhando para o evento Cristo, rever as nossas atitudes, o nosso comportamento, o que nós precisamos ali em relação à proposta de Jesus mudar em nossa vida para estarmos em maior harmonia com aquilo que é a proposta do Evangelho. E para um cristão, né, padre, qual é a necessidade, né, de viver a Semana Santa? Então, na Semana Santa nós estamos já celebrando ali os últimos passos de Jesus. A sua entrada ali em Jerusalém, depois nós temos a Quinta-feira Santa, onde nós instituímos o sacramento da Eucaristia, do sacerdócio, o mandamento do amor, o Sábado Santo, a Sexta-feira Santa, que ali nós recordamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua entrega, e o Sábado Santo, que é o ápice, é o Tríduo Pascal, o ápice do Tríduo Pascal, a vigília de todas as vigílias, nós chamamos de a mãe de todas as vigílias, que é o Sábado Santo, onde nós celebramos com alegria a ressurreição de Jesus, e o Domingo de Páscoa, onde com mais alegria ainda nós celebramos esse Cristo que ressuscita e que nos oferece também a ressurreição como uma perspectiva para a nossa vida cristã. Então hoje, 4 de abril, é o Sábado Santo. Hoje é o Sábado Santo. Perfeito. Hoje nós temos em todas as igrejas, à noite, nós celebramos a Vigília Pascal. Perfeito. Então, aproveitando, né, a sua deixa, diz pra gente a programação, né, da sua paróquia para esse domingo de Páscoa e hoje também, 4 de abril. Perfeito. Então, hoje nós teremos às 7 horas da noite a Vigília Pascal na igreja, na paróquia São José Operário, na Igreja Matriz de São José Operário. E nós teremos no domingo de Páscoa, amanhã, às 8 horas da manhã, o domingo de Páscoa, e também celebraremos às 7 horas da noite o domingo de Páscoa com toda a comunidade. Muito bom. Padre, para a gente encerrar, né, eu queria que só deixasse aí uma mensagem, né, para os fiéis nessa data. A Páscoa é um tempo de renovação. É um tempo também de renovarmos a esperança em nossos corações, porque nós estamos celebrando a vitória da vida sobre a morte, o Cristo que ressuscita, o Pai que glorifica o Filho ressuscitando, e este acontecimento é um acontecimento central para a nossa fé. Mas tem um ensinamento muito importante nesse tempo da Páscoa, que embora tenhamos na nossa vida as nossas cruzes, os nossos calvários, os nossos sofrimentos, a última palavra é a palavra da vida e sempre do amor. Esse é o acontecimento central da nossa fé. E nunca deixar de ter fé, né, padre? Jamais, né? jamais. A vida, eu brinco aqui, né? A vida é roda gigante, né? A gente passa por altos e baixos. E a gente tem que ter em mente, com muita fé, com perseverança, com atitudes positivas, né? Exatamente. E boas ações, que tudo vai se ajeitando, não é verdade? É o convite da Páscoa, é isso. É isso aí. Obrigada, tá, padre? Um prazer tê-lo aqui na agenda. Muito bacana. Que agradeço. Obrigada. Muito bom, né, gente? Um querido. E já que a gente está falando de Páscoa, eu descobri uma adolescente que é uma pequena empreendedora desde os 15 anos de idade, gente. E agora, na Páscoa, ela está fazendo deliciosos ovos para atender os pedidos da clientela. Vamos ver a reportagem. O nosso quadro Pequeno Empreendedor de hoje, gente, é claro
é no clima da Páscoa. Já estou aqui no bairro da Santa Amélia com uma mesa, ó, recheada de ovos de Páscoa. É isso mesmo. E a minha pequena empreendedora de hoje começou a trabalhar, gente, com 15 anos de idade, isso mesmo, vendendo chocolate na escola. E ela está aqui comigo, Ana Beatriz, que hoje está com 17 anos de idade. Ana, conta para mim, como é que começou essa ideia de vender brigadeiros na escola? Foi isso mesmo? Isso. Eu comecei vendendo brigadeiro na escola com incentivo dos meus pais, né? Depois comecei a vender na minha rua e foi um sucesso. E você já tem encomendas da clientela, né? Porque hoje, sábado, né, de Páscoa, amanhã é a Páscoa. Eu já vi aqui que você tem ovos prontos, já tem encomenda para amanhã? Já tem sim. Enquanto eu tô aqui batendo esse papo com a Ana Beatriz, eu pedi para ela rechear, né, um ovo pra gente ter ideia. Ana, esse brigadeiro, você quem fez e faz do jeito que o cliente gosta? Isso, temos de diversos sabores. Esse é um ovo, né, de castanha e daí agora eu vou colocar o amendoim. Perfeito, então é brigadeiro com castanha. Isso. E você faz do sabor que o cliente quiser? Isso, faço sim. E ainda eu finalizo colocando ao redor para a decoração ficar mais bonita. E o que você faz com o dinheiro que você vem juntando aí desde os 15 anos de idade? Eu estou guardando para poder investir na minha loja, né? Que minha loja ainda é online. Eu comecei desde cedo, então eu estou juntando muito para poder investir e, com fé em Deus, abrir o meu ponto físico. Maravilha, boa sorte para vocês. Vocês estão vendo aí, né, gente? Que produtos lindos, olha só. Caixinha com ovos, 6 unidades. Tem também o ovo, que ela manda só a casca e a criança enfeita do jeito que ela quiser. Tem também esses menores, ó, para lembrancinha em alguma festa. E todos vêm na caixinha com colher super arrumadinho. Ana Beatriz, 17 anos, é a nossa pequena empreendedora de hoje. Parabéns. Obrigada. Ah, gente, que bacana, né? Esses pequenos empreendedores que arrasam e muito. Ó, vocês viram no início do programa essa cesta linda aqui no meio do cenário e olha só o ovo de Páscoa embrulhado, gente, no nosso filé alagoano que a Fernanda da Doces Roma trouxe para mim, né? Essa embalagem dela valoriza o nosso patrimônio imaterial do estado, o filé e as rendeiras lá do Pontal da Barra, né? Um trabalho lindíssimo, além de deliciosos os ovos de Páscoa dela. Obrigada pelo presente, viu? Nós amamos. Muito bacana e esses empreendedores arrasam e muito, principalmente nessa época do ano, não é não? E já que a gente está nesse período de Páscoa, que significa renovação e vida nova, eu trago agora para vocês uma história inspiradora de um jovem que teve problemas com drogas durante muitos anos e que se recuperou com a ajuda da família e do encontro com Deus. E desde então, ele vem levando a palavra de Deus para milhares de seguidores que, assim como ele, precisam de um apoio para se manterem de pé. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Agenda, Jalton Guimarães. Bem-vindo, Jalton. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Tudo bem contigo? Tudo jóia, melhor agora. Conta para mim, né, Jalton, como é você foi dependente químico e virou pregador. Foi isso mesmo? Foi exatamente isso que aconteceu, né? O que Deus faz é inexplicável. Eu passei muitos anos da minha vida usando drogas e num encontro que eu tive com ele, ele falou que eu ia ser do altar, né? Que através da minha dor ia transformar em vitória e eu ia alcançar vidas. E assim vem acontecendo. Essa promessa foi profetizada alguns anos atrás, há mais ou menos 4 anos atrás. Sim. E hoje eu estou levando a palavra do Senhor para muitas pessoas e através das minhas redes sociais, eu nem esperava isso, eu venho alcançando milhares de pessoas, assim como foi dito.
E como é que isso aconteceu, né, Jota? A gente está vendo aí fotos da época que você nem tem saudade, com certeza, né? Mas a gente mostra para inspirar outras pessoas que, assim como você, que superou esse vício, essa dependência química, conseguiu, né, sair dessa vida, né? Conta pra gente como é que isso aconteceu, como é que foi o start? Na verdade, Foram várias tentativas, né? isso. Na verdade, um dependente químico, ele precisa chegar no fundo do poço. Só que muitos deles não reconhecem isso. Perfeito. O meu fundo do poço foi a decisão que a minha esposa Bárbara tomou de contar para minha família, que era para o meu irmão, para minha mãe, onde eu escondia, né? Eles não faziam ideia e foi assim, foi um desgosto total para minha família quando soube da notícia. E esse ponto de decisão que ela tomou foi necessário para eu enxergar e reconhecer que eu não ia perder a minha família por conta da droga. Perfeito. Então, esse foi o pontapé inicial para que eu reconhecesse. E aí, busquei ajuda psicológica, fiz o tratamento, não cheguei a ser internado, porém, tive todo um acompanhamento durante anos. E chegou um ponto que eu conheci Jesus e aí foi onde realmente começou a minha verdadeira transformação. E a gente tá vendo aí, né? Vou pedir pro pessoal da produção colocar, né? O casalzinho junto, a Bárbara, né? Que foi Cigarro na boca. a grande responsável aí por essa mudança, né? Isso. Não é verdade? Ela teve muita paciência, né? Isso, ela sempre foi uma mulher muito sábia, né? Sim. Deus colocou ela na minha vida realmente, porque Deus sabe todas as coisas e ela sempre agiu com sabedoria. Ela sempre foi uma mulher que decidida o que queria. Sim. Né? Eu era um jovem muito destemido, muito irresponsável e ela sempre ali me conduzindo com sabedoria e tomou uma decisão que precisa ser tomada, que muitas pessoas não tomam. Verdade. Né? Os codependentes, né, que são as pessoas que adoecem junto com o dependente químico, muitas das vezes passam a mão por cima da cabeça do dependente, porque o dependente ele manipula. Ah, se você não me der dinheiro, eu vou fugir de casa. Perfeito. E a decisão que precisa ser tomada é, pode ir, né? Eu não vou me afundar junto com você. Foi essa a decisão que ela tomou. E a Bárbara, né, acabou te alertando, te ajudando também nesse processo. Isso. Né? E a chegada da primeira filha, que eu vou pedir pro pessoal da produção também soltar essa foto, você com a Sophie, nessa época da Sophie, você ainda teve recaídas, né? Porque não é brincadeira não, né? Não é fácil, né? Realmente, quem vive nessa situação é extremamente difícil, envolve a parte física, envolve a parte psicológica, emocional e envolve também a parte espiritual, que muitas das vezes as pessoas deixam um pouco de lado, não dão tão valor. Perfeito. Porque existe maldição hereditária, existe gerações amaldiçoadas que passam para você também, que precisa ser quebrado. As más companhias, né, espirituais e de amigos também, exatamente, não é verdade, ambientes, Jalton? o poder do ambiente que influencia também. Então, são vários quesitos que você precisa entender para que você possa se libertar. A chegada da Sophie, ela foi transformador, né? Porque foi com ela que eu me tornei... Eu tive que me transformar em um pai, eu tive que me transformar em um marido, eu tive que me transformar em um homem dentro de casa. E eu estava nesse processo de transformação. Eu ainda estava usando. Hoje ela tem 8, então até 4 anos ela estava nesse processo de libertação. E a gente tem imagens, né, sua com a Sophie, né, na academia. Isso. E sempre você ali presente e com ela o tempo todo, é isso mesmo? Isso, mesmo quando eu estava... Ela ajudou nesse seu despertar Com também, certeza. de mudar de vida, digamos assim? Com certeza. Em toda a situação que eu estava nesse tratamento, eu sempre fui muito presente na vida dela. Eu sempre consegui ali estar sempre presente, né? E nesse momento aí, onde eu estou na academia, que eu estou com ela também fazendo crossfit e outras atividades, eu sempre incentivo, porque a atividade física ajuda muito, ela é né? essencial para que você possa se libertar. Então, eu incentivo ela também a fazer atividade física e ela, com certeza, né, foi um pilar, foi um motivo para eu tomar realmente uma decisão de não continuar naquela situação que eu estava.
E o que mudou, né, Jalton, depois que você encontrou Jesus? O que mudou? Então, esse meu primeiro contato com Jesus foi extraordinário, porque a Bárbara... Porque foram várias tentativas, né? Eu fiz de o te tratamento... levar para a igreja, de fazer você estar naquele ambiente mais positivo, com pessoas em saudável, comunhão, né? que estão buscando uma vida saudável. Mas o interessante foi o seguinte, eu fiz todo o tratamento psicológico, o psicólogo me liberou, eu parei de beber, mas eu escondi o parar de beber para me afundar na cocaína, que era a droga que eu utilizava. Porque todo adicto, todo dependente, existe uma droga que é específica, que é o fundo do poço dele, e a minha foi a cocaína. A cocaína. E aí foi quando eu terminei o tratamento e eu piorei, porque eu escondia o ato de não beber para usar a droga no meu ambiente de trabalho, ou seja, eu já não estava mais em festas, em baladas, mas eu usava um ambiente de fuga ali para mim fazer o uso. A fraqueza, né? Exatamente, do vício. era a fuga, né? Perfeito. Que eu tinha. E aí foi quando Bárbara, já brigas, né? E acaba, volta, acaba e volta. Nessa época eu já tinha voltado para casa, eu passei 3 meses na casa da minha mãe durante o tratamento. Aí ela deu checkmate em você. Isso, na verdade. Que ia revelar para sua família. Isso. Não é? Ela disse, eu não quero mais isso para minha filha, não quero mais isso para minha vida, esse não é o homem que eu quero. Perfeito. Sempre muito determinada, só que eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não ia perder para droga. Então eu disse, eu vou reconstituir minha família, eu vou restaurar com muita força de vontade. Só que não depende só da força de vontade, depende de uma decisão. Perfeito. Porque força de vontade, muitas das vezes, as pessoas têm. A maioria delas. Mas você tomar uma decisão determinada e ir em frente, muitas delas não tem essa determinação. E aí foi quando a Bárbara, a gente tinha voltado, estava naquele processo de reconciliação, né? Nosso casamento estava, na verdade, destruído. Estava naquele processo... A Sophie tinha qual idade nessa época? Nessa época, a Sophie tinha uns 2 anos. Sim. Então, ela ia para uma célula que hoje é a igreja que eu prego, para você ver como Deus faz. Perfeito. E esse casal, né, que hoje é os nossos pastores, ele construiu uma igreja. Na célula eu não iria. Era dia de sexta, eu chegava cansado do trabalho, não queria ir, não queria falar com Jesus, nada disso. Sim. E aí foi quando ela fez, vai inaugurar a igreja, você precisa ir. Eu quero que você vá. Eu fui por ela. Sim. Né? Para um ato ali. Para satisfazê-la, né? Para atender o pedido da esposa. Isso. E aí quando eu cheguei lá, fui de bermuda, sandália. Quando eu cheguei lá, tinha 5 pessoas, que ela disse que tinha que colocar nome na lista. Sim. Aí eu fiquei com raiva o culto todinho, mas... Se sentiu traído? Fiquei chateado, ela me enganou, né? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas. E naquele... Foi uma mentirinha do bem. Foi, naquele momento ali, na época a pastora veio e falou comigo e revelou na minha vida que eu ia ter uma vida limpa. Para quem é dependente químico, isso é o que a gente mais quer. Que a minha vida, eu era do altar. E que o meu testemunho ia alcançar milhares de pessoas. Olha aí. Só que, Estela, como é que eu ia ter uma vida limpa se eu estava sujo até o fio do cabelo? Como é que eu ia ser do altar se eu nunca tinha lido uma Bíblia? Perfeito. Como é que eu ia dar testemunho de vitória se eu estava na derrota? Na derrota. E naquele exato momento, eu lembro como hoje, numa sexta-feira, eu tinha passado o dia todinho fazendo uso da cocaína. Olha só. E à noite eu fui pro culto. E eu recebi essa profecia na minha vida que eu ia ter uma vida limpa. E durante essa jornada, 1 ano dentro da igreja usando, chegou um momento que eu fui liberto. Deus falou comigo, saia daquele lugar, que era o ambiente onde eu estava frequentando. Sim. Era uma decisão difícil de tomar, porque era de onde vinha o sustento da casa. Perfeito. Bárbara, era pandemia. Sim. Bárbara estava começando na influência, trabalhava numa loja de roupa, saiu para tentar no digital. E quando Deus te dá um direcionamento, você quer entender a lógica. Só que com Deus não existe lógica. No sobrenatural não existe lógica. Só que mesmo sem entender, eu fui. E aí começou o meu processo de libertação. Eu consegui me libertar do vício. Hoje eu não sinto a mínima vontade. Jesus me curou, me transformou e me salvou. Mas porque eu permiti que ele entrasse no meu coração.
Então, Você abriu, né? Exatamente. Você se abriu para ele, digamos assim, não é isso? Isso. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não invade a sua casa. Ele pede permissão. E a partir desse momento que você permite, aí a sua casa, eu me refiro ao seu coração. Sim. Né? A gente sempre tem na casa um quartinho lá que a gente guarda as coisas velhas, as coisas antigas, nossas feridas. E ele vai tirando aquilo que é velho e vai colocando tudo novo. E foi assim que ele fez na minha vida. É assim que ele faz na vida de milhares de pessoas que aceitam ele como seu único e suficiente Salvador. E, Jalton, a decisão tua, né, e da Bárbara de engravidarem de novo, né, marca, né, um novo ciclo na sua vida aí com a chegada da Celine? Filho é presente de bênção, Deus, né? É bênção. Isso só comprova a multiplicação que ele vem fazendo na minha vida. Eu estou muito feliz com a chegada. Ela completou um mês agora, nesse mês. Sim. E eu estou muito feliz, né? Ela marca mais um romper. A Sophie foi um romper em nossas vidas, de transformação, de libertação. E a Celine está vindo aí com um romper de crescimento, com um romper de unir mais a nossa família cada vez mais e multiplicar, né? Porque a Bíblia diz que a gente deve multiplicar. E é isso que Deus abençoou, até porque não foi tão programado, né? Foi no susto, mas que deu certo. Olha só, a pequena, que coisa mais linda, Deus, gente, muito linda. Deus. E, Jalton, que conselho, né, você daria para quem está nos assistindo e que, assim como você, tem ou teve problema de dependência química? Eu vou falar o que eu não tive, tá? Eu não tive uma referência, né? Hoje eu recebo muitos amigos que vêm me procurar para pedir um conselho, como foi que eu saí. Eu não tive uma referência, então Sim. O que eu digo é: mude os ambientes, mude as pessoas. Não existe você só usar um pouquinho. Eu sempre tive na minha cabeça que algumas pessoas falam, mas você pode beber, o seu vício é a cocaína. Não, não existe você só tomar um copinho, porque ele vai abrir a porta para outras coisas. Primeiro, acima de tudo, procure o Senhor, procure Deus, procure andar com pessoas que te edifiquem, procure andar em ambientes que não te dê gatilhos, né? E um conselho que eu dou, porque eu era aquele cara que, além de usar, eu incentivava as pessoas a usar. Então, eu era aquele cara super empolgado, que incentivava, comunicativo. E se eu conseguir me libertar, qualquer um consegue. Jesus cura, salva e transforma. Toda a honra e toda a glória dele. E eu estou aqui com a promessa dele se cumprindo na minha vida. Maravilha. Hoje você não bebe mais nada, né? Nada, zero. Nada. Zero. Maravilha. Poxa, Jalton, um prazer, né, receber você aqui. Amém. Né? E de trazer essa palavra, essa inspiração, essa história de superação que toca todos nós, ainda mais agora, né? No sábado de Páscoa, que antecede aí o nosso domingo de Páscoa. Obrigada. Nada, eu que agradeço, Estela. Muito bom, muito legal. Gratidão. Eu que agradeço. Muito bom, né, gente? Que família linda. Não é não? Vocês vão ver mais sobre a pequena Celine. Você sabe qual a idade ideal para furar a orelhinha da sua bebê? Presta atenção nessa reportagem. Você vai conhecer a Celine, que é a filha do Jalton, que deu entrevista pra gente no primeiro bloco. Bárbara é influencer e decidiu contratar o serviço do furo humanizado para colocar o primeiro brinquinho na pequena Celine, que tem poucos dias de vida. Foi no conforto do quartinho lindo da bebê que a mamãe recebeu a enfermeira especialista nesse tipo de atendimento personalizado. Preferi colocar logo nos primeiros dias, ficou muito lindo. E assim, a profissional realmente é muito importante, porque deixa os pais, a mãe, né, preparada, calma para esse momento. E é um momento super especial que a gente vai guardar para sempre, para nossa família. Analine decidiu se especializar nesse tipo de serviço, fazendo vários cursos. Há 6 anos, fura a orelhinha de recém-nascidos. Já perdeu as contas de quantas mamães atendeu. E o preparo para começar o procedimento conta com anestésico no local do furinho. Acupuntura na têmpora para acalmar o bebê. E muito carinho para que tudo saia perfeito e com tranquilidade.
Esse momento é bem bacana, a criança já está preparada, já está calminha. Vocês viram que teve até acupuntura aqui na testa para poder acalmar o bebê. E segundo a especialista em furinho, né, de bebês, a melhor idade, a idade ideal é dos 7 dias até 45 dias para fazer esse furinho. E a Celine, né, que acabou de se comportar como uma princesa, vai ganhar até, gente, um certificado. Olha cá, certificado de princesa. É sempre assim? O bebê não chora? Então, nessa técnica, o difícil é o bebê chorar, né? É mais fácil a gente fazer um procedimento tranquilo como esse. Eu sempre falo que o procedimento ele não é indolor. A gente reduz o desconforto da perfuração, que cada bebê é único, tem o anestésico, que é um fármaco, tem vários outros fatores que podem interferir. Você indicaria esse tipo de serviço? Indico demais. Gostou? Amei. Agora pro terceiro bebê, com certeza vai ter furinho. O terceiro vai ser menino, aí eu acho que não vai ter furinho. Mas se for menina, vai ter humanizado. Vai sim. Muito linda essa família, né, gente? Olha que coisa linda. E foi assim, né, como eu contei para vocês no primeiro bloco, que eu conheci a história do Jalton, quando eu fui fazer essa matéria do furo humanizado da orelhinha da Celine e conheci a família inteira. Coisa linda, né? E eu amei. E vocês viram que a Celine se comportou como uma princesa. E ainda sobre Páscoa, essa é uma época inesquecível para a criançada, né? E para deixar esse momento em família ainda mais especial e divertido, eu convidei a recreadora infantil Amanda Simões para nos ensinar alguns tipos de brincadeiras que os pais podem fazer com os filhos em casa, como a caça aos ovos, não é isso, Amanda? Um prazer te receber aqui. Estela, muito obrigada mais uma vez pela sua receptividade e como é importante falar sobre a Páscoa no meio da família. Até porque a Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. Então eu trouxe para você, além do caçar os ovos, que é uma brincadeira afetiva que traz os vínculos familiares, a contação de histórias sobre a ressurreição de Jesus. Que bacana. A gente está vendo aqui em cima da mesa, né, um monte de ovinhos coloridos. Não é não, Amanda? Conta pra mim, o que os pais podem fazer com ovinhos assim? A gente está dando até essa opção para quem está em casa, porque são ovinhos de plástico que quem tá sem grana, por exemplo, agora nesse domingo de Páscoa, né, hoje é sábado, pode encher de bala e fazer uma caça aos ovos em casa, é isso mesmo, Amanda? Perfeito. Inclusive, as dicas, né, podem ser colocadas dentro dos ovinhos de plástico. Isso. E esses ovinhos são muito encontrados em casa de festa. Sim, olha só. O que facilita, são super baratinhos e acessíveis para os pais criarem essa memória afetiva com as crianças, né? Então, à medida que os pais colocam, né, uma pista dentro dos ovinhos, é possível que torne esse momento único. E a gente tem outros formatos também, gente. Aqui, olha só, ela trouxe algumas opções. Tem esses coloridinhos, tem esses, ó, em formato de coelhinho, a coisa mais linda. E todos você pode abrir e esconder. E aí você pode imprimir historinhas. Deixa eu ver aqui, vou até colocar o óculos para poder enxergar. Olha só, ela coloca as pistas para a criançada, que legal, ó. Se quer me achar rapidinho, tem que manter os pés juntinhos. Olha que bacana, adorei. E aí os papais podem, né, papais e mamães podem imprimir esses papeizinhos para poder contar histórias para a criançada. Isso. Através dessas pistas, despertam a curiosidade das crianças, né? Onde elas podem encontrar. Esse aqui seria um outro modelo também, Estela. Olha que só, interessante. Que bacana esse aqui também. Esse aqui já vai. E aí, através da brincadeira, Amanda, os pais podem entrar nessa brincadeira do chocolate, que toda criança, né? Quem tá na Páscoa, claro que quer comer um chocolate. E
ao mesmo tempo ensinar o verdadeiro significado da Páscoa. Ó, Jesus ressuscitou. Vá ao lugar onde a roupa mamãe lavou. Ah, que legal! Ou seja, tá escondido na máquina de lavar roupa. E o melhor, é isso né, mesmo? Estela? Exatamente. Rimado, né? Perfeito. A rima atrai a criança. Então, esses momentos da Páscoa é um momento afetivo entre a família e trazer o verdadeiro significado, que é a ressurreição de Jesus de uma forma lúdica. Olha que coisa mais linda. Que legal. E tem prática. outra também, deixa eu ver, gostei dessas que dá, né, a pista através da religião. Ó. A pedra foi rolada e a tumba está vazia. Ache a outra pista perto de outra pia. Pode ser aí a pia do banheiro, né? Pode ser Perfeito. o tanque de lavar roupa, né? A pia da cozinha. E leva a criança a querer procurar aquilo, né? Então é uma brincadeira bem divertida, prática e até de fácil acesso aos pais. E educativa, né? Perfeito, porque conta uma história, né? O verdadeiro significado da Páscoa. Perfeito. E se torna divertido em família. E você trouxe outra também aí, Sim. brincadeira em formato de cruz. Mostra pra Isso. gente, Amanda. Esse aqui é Estamos muito fazendo legal. uma bagunça aqui nessa mesa deliciosa. Dá a dica, né, de um aplicativo que a gente pode estar colocando na internet. Olha. E aqui vai contar para a criança sobre a história da Páscoa. Então, nós temos aqui Jesus, né, os símbolos, né, da ressurreição. Sim. E aqui Jesus sendo preso, logo após Jesus ressuscita e aqui a ressurreição de Jesus. Ou Olha seja, só, você crucificação. conta, né, a história da Páscoa, Isso. né, de uma maneira interativa e o melhor de tudo, Amanda, é que você estimula, né, esse convívio real entre pais e filhos, gente, longe das telas. Tem coisa melhor do que isso? Não tem coisa melhor. E o mais interessante, né, Estela, é que os pais falem com emoção, com entonação, porque a criança gosta da história viva, né, que saia da nossa boca. Então, que maravilha é contar a história da Páscoa de forma muito lúdica e esse recurso de fácil acesso na internet. E quem está nos assistindo, né, consegue ter opções de brincadeiras no seu Instagram, por exemplo? Sim, sim. Bacana. Estarei divulgando, né, no @recrear no lar, mais brincadeiras sobre Páscoa e dicas para os pais. Muito legal. E eu vi que vocês trouxe também, né, algumas pegadas, gente, de coelhinhos. Olha só, se você tem menina em casa ou se você tem menino, você vai usar a pegada azul para menino, rosa para menina, embora hoje em dia a gente pode usar a cor que quiser, não é verdade? E para achar também os ovinhos, é uma maneira de brincar? Outra forma, né? As crianças gostam daquilo que desperta a curiosidade. Então, à medida que ela vai vendo no chão, ela vai encontrando novas pistas dentro dos ovinhos. Então, se torna mais uma maneira lúdica do caçar os ovos. O coelhinho, né? As patinhas do coelhinho, fica muito divertido. E todos esses equipamentos que você trouxe aqui, a gente encontra aí nas lojas que vendem artigos de festa, não é isso? Perfeito. Tem uma brincadeira que é muito divertida também para as crianças, Estela, que se chama Coelhinho Sai da Toca. Bem simples. O pai, aqui eu tenho cones, certo. Mas os pais podem fazer um círculo onde as crianças vão estar dentro da toca. Sim. Então, do lado de fora vai ter a criança que vai ser o pega. Uhum. Então, quando alguém gritar Coelhinho, sai da toca, todos os coelhos saem da toca e aí começa aquela brincadeira de pega-pega. É bem divertido. E quem não tem cones como esse aqui, pode substituir por o quê? Pode usar qualquer caixa material, de sapato? Caixa de sapato, qualquer coisa que delimite, corda, algo prático para delimitar um espaço para que eles possam ficar dentro. É como se fosse ali a toquinha do coelhinho. Isso, pode ser usado com qualquer coisa que delimite. Que muito bacana, divertido. muito legal. E Amanda, conta pra mim, essa é uma forma de estimular então essas brincadeiras, né? Porque a gente tem aí sábado, domingo, né, amanhã, domingo de Páscoa, as pessoas podem ir para shopping, pode passear, né? Isso. Mas também pode fazer a brincadeira dentro de casa. Inclusive, é essa oportunidade, né, de relembrar do lar e da história da Páscoa dentro da própria casa, que é bem divertido. Outra opção também, né, são as praias de Maceió ou até os parques municipais, onde os pais podem estar escondendo e fazendo disso mais divertido, sendo num local com flores, com verde. Então, é algo bem legal. Um lugar para as agradável. crianças. Sim, e se torna um programa também fora de casa, uma programação bem divertida para a família. Que bacana. Amanda, um prazer recebê-la Estela. aqui no Agenda, Foi né? maravilhoso. Sempre antenadíssima, né? Com essas brincadeiras que a gente
adora e aprende, claro. Perfeito. O meu filho já está com 15 anos, não vou fazer essa brincadeira, mas já vou fazer com o netinho, com certeza. Maravilha. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Estela. querida. Foi um prazer. Obrigada, super competente, né? E sempre com dicas boas. E já que amanhã todo mundo vai comer muito chocolate, né? Como a Amanda disse, eu pedi para a nutricionista Alessandra Gama nos ajudar a identificar os tipos de chocolate que fazem bem à saúde. Oi, Alessandra. Oi, Estela, que prazer estar com você aqui. Obrigada pelo convite, estar com você aqui no Agenda, num dia tão significativo como a Páscoa, né? Sem falar que é um dia muito delicioso. Então, se você quer saber tipo de chocolate, qualidade de chocolate e a parte nutricional, vamos a ele. Vamos lá, Estela. Melhor chocolate para ser consumido. O melhor chocolate é aquele chocolate que tem na sua composição a maior quantidade do cacau. O cacau é um fruto que tem vários benefícios, né? Vários compostos bioativos que vão melhorar a nossa saúde. Então, se você vai consumir um chocolate que tem essa quantidade de cacau, o puro cacau, aquele a partir de 70%, você vai estar consumindo um excelente cacau. E sem falar, além de ser delicioso, algumas pessoas não gostam porque ele é um pouquinho mais forte, mas você está consumindo aí um cacau de boa qualidade e vai ter muitos benefícios para a sua saúde. Mas se você é aquela pessoa que acabou de ganhar aquele monte de chocolate ao leite, que eu sei que a criançada gosta, que faz bem ao paladar, por quê? Na sua composição vai ter menos cacau, mais gordura e mais açúcar. Então vamos lá, comparado com o primeiro, ele não é um bom chocolate relacionado à sua saúde. Porém, tem uma palatabilidade, ou seja, o sabor, né, agrada a todo mundo. E o vilão de todos, Estela, aquele chocolate branco, gente, que tanta gente adora. Esse aí, gente, realmente é muito complicado para a saúde, porque na sua composição a gente tem a manteiga do cacau. Sabor cacau, entendeu? Não temos o cacau, porém na sua composição também tem uma quantidade muito grande do açúcar e para dar aquela cremosidade, aquele derretimento na boca, eles têm a manteiga do cacau. Então é uma quantidade de gordura muito grande e de açúcar. Então esse chocolate não é o chocolate que a gente tem que colocar na nossa rotina. E se alguém for ganhar chocolate ou for consumir esse chocolate hoje na Páscoa, tomar cuidado. E o pulo do gato, Estela, para a gente melhorar, né? Porque esse chocolate pode ser que tenha muita gordura. Você vai misturar ali com oleaginosa. Então você vai ter um excelente, você vai conseguir consumir esse chocolate e ter também alguns outros benefícios. Mas a pessoa que vai optar realmente por consumir o chocolate 70%, 80%, esse aí faz muito bem para a saúde. É isso, Estela. Espero que você tenha gostado das dicas e uma boa Páscoa para todo mundo. Um especial para você. Tchau, tchau. Valeu, Alessandra. Beijo para você e boa Páscoa com boas escolhas do tipo de chocolate, né? E agora você confere a nossa agenda cultural. Oi, para você que acompanha o Agenda, se liga porque o Arte Pajuçara recebe mais uma edição do CineWest, um evento que reúne cinema, bate-papo e experiências culturais numa noite especial. A programação acontece hoje, dia 4 de abril, a partir das 7h30 da noite, e começa com um momento de conversa e poesia sobre relacionamentos. A produção traz uma história intensa sobre amor, confiança e segredos em um relacionamento. Os ingressos você pode adquirir agora mesmo através do Simpla. E a Orquestra Filarmônica de Alagoas abre a temporada 2026 com um concerto Cine Filarmônica, que reúne clássicos das trilhas sonoras do cinema. A apresentação acontece no dia 8 de abril, às 8 da noite, no Teatro Gustavo Leite. Os ingressos já estão à venda com valores acessíveis a partir de R$20. O espetáculo Três Mulheres Altas, considerado um clássico da dramaturgia mundial, chega a Maceió com 2 apresentações também no Teatro Gustavo Leite. A peça reúne as atrizes Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre e será apresentada nos dias 9 e 10 de abril. No palco, 3 personagens vivem em diferentes fases da vida, juventude, maturidade e até mesmo a velhice. Em uma história que mistura reflexão e humor, os ingressos já estão à venda através do Simpla. E atenção, você que quer curtir um filme neste feriadão,
porque no mundo do cinema, a Última Ceia traz uma nova perspectiva sobre um dos momentos mais marcantes da história cristã. Fiel ao relato bíblico, o longa mergulha na relação entre os discípulos, revelando conflitos, dúvidas e tensões vividas naquele momento. A produção também destaca o lado mais íntimo de personagens centrais, incluindo aquele que viria a trair Jesus. Em meio à fé e os ensinamentos, o filme retrata o sacrifício que mudaria o destino de todos. Vale a pena assistir, viu? E para encerrar nossa agenda de hoje, se programe porque Maceió recebe no dia 12 de abril a segunda edição do Conecta Diversidade, evento que valoriza a cultura LGBT+, e fortalece o empreendedorismo criativo. A programação acontece no bairro do Jaraguá, no Rec Jazz Bar, das 3 da tarde às 9 da noite, com entrada gratuita. O evento reúne música, dança, performances e uma feira com dezenas de marcas de moda, arte e gastronomia. E para finalizar a nossa agenda cultural, o repórter Maílson Franklin traz uma dica boa e gratuita para hoje à noite ou para o domingo de Páscoa, direto da Orla. A vila está na Orla da Pajuçara, ao lado da Roda Gigante. O espaço conta com uma iluminação especial. A gente está aí com 300 itens, né, alocados aqui na vila, alguns em formato de 3G, traz aquela realidade de um doce, de um coelhinho, e também os itens que faz a iluminação e LED para trazer uma beleza maior, para tirar foto com as criançadas e atrair mais o pessoal, não só local, mas os turistas da cidade. A vila também traz atrações lúdicas para as crianças e o ambiente iluminado chama a atenção até de quem passa de carro pela orla. Assim que a gente passou de carro, a gente não ia nem parar, mas pelo colorido, não é? Eu costumo dizer, eu sou de Maceió, mas eu venho turistar aqui na orla, porque é algo assim que movimenta também o empreendimento, né? As pessoas vendendo, diversidades, e tem trazido movimento para a economia, né, do nosso município. Guilherme veio de Rio Largo com os pais e ficou encantado com a novidade. Achei muito bom, muitas coisas muito bonitas, tudo maravilhoso aqui, muito lindo. Um dos destaques aqui da vila é a Casa Gigante do Coelho. Ela tem 5 metros de altura, toda decorada e realmente, olha, tá chamando a atenção aqui do público. Porque as pessoas que entram aqui na casa, ela tem a oportunidade de ver o local onde mora o coelhinho da Páscoa, a chaminé toda decorada, toda iluminada, e dentro da chaminé as crianças podem tocar nos ovos de Páscoa e também nas cenouras do coelhinho da Páscoa. Não, tá lindo, né? É um ponto turístico aqui para a cidade, é chamativo, traz as crianças, traz a família para comemorar o dia da Páscoa, né? A passagem da Páscoa tá perfeita, eu tô achando lindo aqui, a Vila de Páscoa. No total, são mais de 50 ornamentos, entre eles cestas de ovos de Páscoa, cenouras, chocolates e mesas temáticas, além de barracas que vendem comida e artesanato. A gente sempre divulga um pouquinho da história de cada um, né? Desde o mestre lá do Satuba que faz o barro, até as peças que vêm de lá da Ilha do Ferro também. A gente sempre conta um pouquinho da história de cada um. Eu, no caso, que trabalho com velas, então eu trago minhas velas. A gente tem a que faz roupas, então aqui é a junção de vários artistas. Tudo um pouco. De tudo um pouco. Ah, super lindo, né, gente? Esse espaço. E ele está montado lá na Pajuçara até amanhã. É uma boa oportunidade para quem quer passear com a família, comer uma comidinha gostosa, comprar um artesanato, levar a criançada para brincar e para tirar belas fotografias de recordação. Amei a vila, valeu Maílson e Cícero Cabeça, que arrasou nas imagens, viu? Beijo grande para vocês dois. Vamos agora de música no clima da Páscoa? Eu recebo um dos grandes nomes da música gospel de Alagoas, Matuxa Paula, que canta desde os 7 anos de idade, gente. É isso aí. E ela está aqui junto com o músico Diego. Obrigada pela presença, vocês dois. Obrigada, muito bom ter vocês aqui, né? Prazer é todo comemorando meu. A Páscoa.
estar com vocês aqui. Prazer é todo meu. Estou muito feliz em estar aqui. E ainda mais numa data tão especial e tão importante, né? Não é? Um memorial tão lindo que é a comemoração da Páscoa, a ressurreição de Cristo. É isso aí. No mês passado, né, aliás, em fevereiro, vocês lançaram a música Foi de Joelhos. Isso. Né? Conta pra mim sobre essa música, Matuxa. Uma música que tem tocado muitos corações. Tem sido realmente um divisor de águas para mim. Tem me abençoado muito e abençoado muitas pessoas. Estou muito feliz com o lançamento, com a repercussão da música. É muito linda. Eu creio que hoje aqui, se a gente puder cantar um pouquinho dela, também as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, vão sentir também como Deus vai falar com cada um através dessa canção. Então não vamos perder tempo aqui no Agenda. Agora, aproveitando que Diego está aqui, Matuxa está aqui, vamos mostrar então esse seu último lançamento, por favor. Foi de joelhos que eu entendi que quem nunca falha continua aqui. E em meio às lágrimas o céu lembrou. Foi eu quem permiti a dor. Sabe por quê? Antes da honra vem o processo. Antes da glória vem o deserto. Quem te feriu só cumpre o papel, mas quem te chamou ainda governa no céu. Eu deixei romper pra você crescer, permiti calar pra você entender. Não é rejeição, é lapidação. Tô levantando alguém pra essa geração. Eu deixei romper pra você crescer, permiti calar pra você entender. Não é rejeição, é lapidação. Tô levantando alguém pra essa geração. Que linda! Muito bom, uma bênção, né? Amém. Conta pra mim a história dessa música. Olha, essa canção é de uma amiga minha, muito próxima. Sim. Ela passou por um processo. E aí, quem nunca passou por processos na vida? Sim. E nesses processos que ela veio passando, ela começou a orar, tocando. Ela foi instruída a fazer essa canção. E eu estava procurando uma canção nova que eu me identificasse com a letra. Sim. E aí ela falou, olha, eu tenho uma música, não sei se você vai gostar. E quando ela me mostrou, eu me identifiquei demais. Porque a gente só consegue vencer, Estela, certos processos quando a gente realmente ora a Deus. Quando a gente entende o poder da oração. Não é pela nossa capacidade apenas ou pelo nosso esforço apenas. Mas há um Deus que nos instrui, que nos guia, que nos protege, que nos fortalece a permanecer, a continuar. Porque eu digo para você, e eu sei que você talvez se identifique comigo, mas mesmo com toda a nossa capacidade, com o nosso esforço, com o nosso empenho, mas tem momentos que a gente pensa em parar. Com certeza. Que a gente pensa em desistir. E esses processos, eles são de todos. Mas quando a gente se empenha em orar e entender que há um Deus que cuida de nós, que Ele tem uma finalidade em tudo, a gente consegue vencer e testemunhar de todos os milagres que Deus fez a gente viver. Então, essa música, ela fala justamente isso. De joelhos, em oração, eu entendi que quem nunca falha, continua sempre do meu lado e me dando vitórias, né? E me ajudando a vencer. Que maravilha, muito bom. E, Matuxa, você é de Natal, né? Rio Grande do Norte, e você veio para Maceió depois que você perdeu a sua mãe para o câncer, né? Como é que foi essa adaptação na nova terra, né? Que era desconhecida para você e ainda superando, né? Uma perda que é irreparável, né? Porque ninguém está preparado para perder a mãe, né? Assim como a mãe também não está preparada para perder nenhum filho. É uma perda realmente muito drástica, né? Você perder a mãe. E para mim foi muito difícil, porque a minha mãe faleceu no início da pandemia do Covid. Sim. Então, além da perda que eu tive dela, também estava perdendo muitos amigos, pastores, igrejas que foram também passando dificuldades, fechadas, cantores. inclusive. Exatamente, né? Foi uma pandemia que realmente atingiu todo mundo. Então, eu fiquei emocionalmente muito abalada. E foi um dos processos que, inclusive, me fizeram cantar essa canção com tanta verdade que a gente falou anteriormente, né? Sim. Mas, com o passar do tempo, eu fui entendendo o que é o processo do luto, entendendo que também a aceitação, ela é
progressiva, Sim. com muita calma. E aí eu fui me erguendo, me levantando. E a música te ajudou também a superar, né, essa fase difícil de perder uma mãe e de também estar numa terra que é nova, né? Nova. Inclusive, a gente estava fazendo cultos em lives. Sim. Eu não sei se vocês se recordam, mas na época da pandemia, live começou Todo mundo, né? Todos os cantores, todos quem é famoso, quem não é famoso, até nós também, jornalistas. Eu fiz muitas lives na época da pandemia, com certeza, para poder conversar também com o nosso público, porque a gente, até para fazer as reportagens de externa na esse rua, que estava tão a gente tinha também, né? o Agenda na primeira temporada, que eu sentava de um lado do sofá, que era grande também, e o entrevistado lá do outro lado, e tinha entrevistado que queria usar máscara. Foi um desafio para todos nós, né? Enquanto profissionais da comunicação. Inclusive para a gente que canta, porque a música, ela é uma mensagem viva. Sim. Né? Ela toca realmente corações. Então, eu não tinha como parar. Porque tinham pessoas passando pelo que eu estava passando também. Perdendo muitas familiares, pessoas muito especiais para o Covid. E quando Deus nos levanta para um destaque, para ser uma voz, para ser uma influência, então a gente, às vezes, em algum momento, a gente coloca a nossa dor um pouco no bolso e vai ser um instrumento para a dor do outro. Maravilha. Então, eu não parei e a música, ela foi viva em todos os momentos, né? Eu fazia as lives, aí cantava, fazendo, mesmo que depois eu fosse chorar. Mas eu tinha que ter um momento de ajudar pessoas que estavam assistindo aquela live, às vezes, de um hospital, né? Às vezes, da sala de casa, com alguém que estava internado. E tinha pessoas que nem podiam acompanhar um ente querido no hospital, porque não estava sendo permitido. Então, vamos aproveitar, né, que Matuxa e Diego estão aqui e vamos de música, gente, com certeza. Porque quem está nos assistindo quer escutar a Matuxa cantar, com certeza. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitastes e vivo estás. Oh, quão maravilhoso és, oh, quão maravilhoso és, o nome de Jesus, o nosso Rei. Oh, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Que coisa linda, amém. Ele venceu a morte, Ele é Lindo Deus, demais. Ele é maravilhoso. Não é? E a Páscoa está aí para a gente se renovar, né? E pensar nisso, né? Exatamente. A Páscoa... Em sermos e tentarmos ser melhor a cada dia, não é verdade, Exatamente. Matuxa? Eu costumo dizer isso, né? A Páscoa é esse memorial que a gente leva para a vida da ressurreição de Cristo e de que realmente Ele morreu e ressuscitou para que hoje nós estivéssemos aqui, né, e tivéssemos a oportunidade da salvação. Muito bem. Como é que está a agenda de shows? Eu já sei que amanhã, dia 5 de abril, tem show no Jaraguá, como toda terça-feira. Todas as terças estou na minha igreja, que é a Igreja Nação Profética, fica ali no Jaraguá, em frente à Associação Comercial. Então, é uma localização bem central. Sim. E aí eu tenho também... Dia 11, São Miguel dos Campos, não é isso? Isso. Né? Estaremos dia 19, em São Miguel. Teotônio Vilela, é isso mesmo?
Teotônia Vilela. Você é maravilhosa. É, eu tenho uma agenda na cabeça aqui, ó. Não é só no nome do programa. Eu comentei tão rapidamente que eu não imaginei que você ia gravar. E no final de abril, Aracaju, não é isso? No final de abril estaremos aí, todo o pessoal de Aracaju, Sergipe, vai ser maravilhoso. E eu estou ansiosa já para estar nesses lugares, adorando a Jesus juntamente com esse povo abençoado. E Diego sempre junto, né, Diego? Com Matucha? Sempre. Junto, né? Um músico inseparável? É, Diego é o meu tecladista, é o cabeça da minha banda. Tá comigo nas rádios, nos programas, nas agendas, é uma bênção. Brinquei aqui que ele é o casca de bala dela, né? Tá sempre junto. Ele já me entende. Nos perrengues e nas comemorações, né, não, Diego? É verdade. Que a amizade verdadeira é assim. É verdade. Muito bom. E amigo é aquele que tem que ser aprovado no perrengue, né, Estela? Claro, com certeza. Se porque só na felicidade, não é verdade? Certo. É igual o casamento, é a mesma coisa. Muito bom. Vamos mais de música? Vamos aproveitar que esses dois estão aqui, né? E vamos de música, com certeza. Vamos lá. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, os governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és santo, santo para sempre. Muito bom ter vocês aqui, gente. Obrigada. É um prazer, é uma honra sempre estar aqui, viu? Sou muito sua fã, lhe admiro demais. Obrigada. Pra mim é maravilhoso poder cooperar com esse programa tão especial. Eu que agradeço, né, a presença de vocês. Você, Diego, obrigada. Gratidão sempre, né, por ter vocês aqui. Sempre. É isso, né? Vou me despedir do público, mas a gente vai de mais Matucha e Diego. Com certeza, né, gente? Não vamos perder tempo. E o Agenda vai ficando por aqui. Gratidão pela sua companhia e mais um sábado. Uma ótima Páscoa para você e para toda a família. Te espero hoje à noite no Ponto e Contraponto, às 7h05 da noite. Mas antes de ir embora, é claro que a gente vai curtir mais um pouquinho de música gospel e da melhor qualidade com Matucha, Paula e Diego. Beijo grande para todos vocês. Tchau, tchau. Espírito Santo, toma o teu lugar. Eu me achego a ti. Meu coração é teu, faz dele o teu altar. Meu amado, tu és tudo que eu preciso ter. A tua graça é sem igual. Resgata-me, meu Deus, meu amado, tu és tudo que eu preciso ter. E quando eu te adorar com